pessoal, tudo bem? Vamos aí dar continuidade aí ao estudo da contabilidade de custos, resolvendo mais alguns exercícios aí da banca CESP, tá pessoal? Olho aí na tela. Primeiro exercício fala o seguinte, pessoal, caiu recentemente aí na prova da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, 2019. Tá? Ele fala o seguinte: determinada empresa industrial fabrica os produtos A e B e dispõe de um departamento de serviço e um de produção, certo? A tabela seguinte mostra informações relativas a determinado período de apuração de custos desses produtos. Então a gente tem a tabelinha dizendo que o produto A tem 2.000 de custos diretos e 4.000 de totais, e o produto B, 4.000 de custos diretos e 6.000 de custos totais. Os custos indiretos próprios do departamento de produção, que somaram 3.000, bem como os custos indiretos recebidos por rateio do departamento de serviço, foram alocados aos produtos na proporção dos seus custos diretos. Ou seja, o critério de alocação desses custos indiretos de fabricação foi o quê? Como a gente já falou, né? Um dos mais utilizados, que é o quê? Na proporção da utilização dos seus custos diretos, de quanto foi de custo direto atribuído a cada um dos produtos. Aí ele fala assim: o total dos custos indiretos do departamento de serviço dessa empresa corresponde a... Beleza, pessoal, vamos lá. Essa questão, só para já adiantar para vocês, essa questão ela foi uma questão que foi anulada pela banca, tá, pessoal? Foi uma questão que foi anulada pela banca. Por quê? Porque os dados que apareceram aqui na tabela foram inconsistentes, tá? E eu vou explicar por quê. Eu resolvi colocar essa questão aqui pra gente resolver, justamente pra gente entender o porquê dessa inconsistência e não cair numa numa eventual questão que venha a aparecer na nossa prova. Vamos lá. Olha só. A primeira coisa que a banca fala é o seguinte. A banca fala que o produto A teve 2.000 de custo direto e 4.000 de total. O B, 4.000 de direto e 6.000 do total. Ou seja, dá pra gente saber quanto que ela teve de custo indireto total aqui. O produto A teve quanto de custo indireto? Os 4.000 menos 2.000. 2.000 de custo indireto. E o produto B teve quanto de custo indireto? 6.000 menos 4.000. 2.000 também. Ou seja, pessoal, vocês perceberam que o produto A teve a mesma proporção de custo indireto de B? Aí quando a banca vai e fala, os custos indiretos do departamento de produção, que somaram 3.000, bem como os custos diretos recebidos por rateio do departamento de serviços da fábrica, olha a informação importante, foram alocados aos produtos na proporção de seus custos diretos. Pessoal, se os custos indiretos foram alocados aos produtos na proporção dos seus custos diretos, é de se esperar que o produto B, que teve 4.000 de custo direto, receba mais custo indireto do que o produto A, que teve só 2.000. Ou seja, receba o dobro, né? Ele teria que receber o dobro de custo indireto aqui. E aqui não... A tabela não está dizendo isso. A tabela está dizendo que eles receberam tanto 2.000 quanto 2.000 aqui. Se eu não prestasse atenção nisso, pessoal, nessa informação, e sabendo que os meus custos indiretos do meu departamento de produção foram 3.000 e os meus custos indiretos totais foram 4.000, eu chegaria à conclusão de que os custos do departamento de serviço, que é o que a banca quer, realmente foram 1.000. Realmente foram 1.000. Ou seja, eu ficaria entre a A e a B. Deixaria a C, a D e a E para lá. E se eu não prestasse atenção nessa inconsistência, eu também chegaria à conclusão de que o produto A tem que receber metade dos custos indiretos do produto B. Ou seja, o produto A receberia 1/3 e o produto B receberia os outros 2/3, que é o dobro. E aí eu marcaria a letra A. A letra A seria a minha resposta. E que era o gabarito preliminar, né, pessoal? A letra A era o gabarito preliminar da questão. Mas aí, o pessoal acertadamente entrou com recurso e a gente viu que não daria para isso acontecer se eu tenho, pela tabela, que o produto A recebeu os mesmos custos indiretos do produto B.
E aí por isso a questão foi anulada. Eu até coloquei aqui, pessoal, olha só. Os custos indiretos teriam que ser 2.000 para A e 2.000 para B, como a gente acabou de falar. E o que a gente tem aqui mais, ó? Que deveriam ser alocados dessa maneira e não da maneira como está na tabela do enunciado da questão. Ou seja, 1/3 dos custos indiretos totais para A e 2/3 dos custos indiretos totais para B, totalizando 3.333 para A e 6.666 para B, e não 4.000 e 6.000, como a questão mostrou para a gente. Então a questão foi acertadamente anulada. Beleza, pessoal? Próxima questão. Uma fábrica de sabonetes que utiliza o método de custeio por absorção produz 3 tipos de produtos: sabonetes infantis, sabonetes masculinos e sabonetes femininos. Estudos e pesquisas mostraram que a melhor base, ou seja, melhor critério para a alocação dos custos indiretos de fabricação seriam as horas de mão de obra direta despendidas em cada produto. Lembra que foi um dos critérios que a gente viu na aula teórica. Os custos indiretos do período somaram 200.000. Olha só que beleza. Total dos custos indiretos, 200.000. A tabela acima mostra as horas de mão de obra em termos percentuais e os custos diretos alocados aos produtos. Olha que beleza. A questão está dada, pessoal. Os custos diretos totais aqui e as horas de mão de obra em porcentagem. Ou seja, a banca já me deu a base de alocação, o critério de rateio dos meus custos indiretos. A banca foi boazinha aqui comigo. Já me deu o critério de rateio, a base de alocação aqui dos meus custos indiretos. Qual é o total desse meu custo indireto, pessoal? Não é 200.000? Não é isso? Não é 200.000 total de indiretos, né, pessoal? Indiretos. Eu vou alocar os custos indiretos aos sabonetes, aos produtos, nessa proporção aqui, que é a nossa base de alocação. Aí fica fácil. Quanto é que é 35% de 200.000? Não é 70? Quanto é 45% de 200.000? Não é 90? Quanto é 20% de 200.000? Não é 40? Ou seja, quanto que é o custo total de cada um dos produtos? Eu já tenho aqui o custo indireto e o custo direto aqui também. Então o custo total de cada produto é sabonete infantil, 140.000. Sabonete masculino, 200.000 mais 90.000. Sabonete feminino, 150.000 mais 70.000, que dá 220.000. E os custos totais, deu quanto aqui, pessoal? 500, vai dar 400, 510, 650.000. Agora eu respondo qualquer questão, pessoal. Não tem mais dificuldade nenhuma aqui para resolver a minha questão. Aí ele fala o seguinte, no primeiro item. A soma dos custos totais dos sabonetes infantis e masculinos. Ele quer saber a soma de sabonete infantil mais sabonete masculino. Quanto é que é sabonete infantil? 140. Quanto é que é sabonete masculino? 290. Total dos dois sabonetes? 430.000. E não 360.000, como o item quis demonstrar. Não é isso, pessoal? Qual é o próximo item, pessoal? Próximo item, eu vou até apagar aqui essa partezinha aqui. Próximo item diz o seguinte. Se toda a produção for vendida, os custos totais de fabricação do período serão de 650.000 e corresponderão ao custo dos produtos vendidos. Pessoal, quanto que é o custo total dos produtos? 650.000. Eles vão corresponder ao CPV, pessoal? Sim. Por que sim? Porque o método é por absorção, que considera todos os custos. Se o método não fosse por absorção, eu teria que saber quais desses custos aqui eram custos variáveis e quais eram fixos. O que na questão era impossível a gente saber, até porque o método de custeio era por absorção.
então o item está correto. E aí eu coloquei aqui a tabela resumindo tudo, né, pessoal? Primeiro, a alocação dos custos, a base de rateio e os custos indiretos sendo alocados produto a produto, de acordo com essa base de rateio, e os custos totais, somados os custos diretos com os custos indiretos de cada um dos produtos, totalizando os 650 mil. Ok, pessoal? Então, o gabarito dessa questão era item certíssimo. Beleza? Ótimo, vamos para o próximo. Ele fala o seguinte: a respeito dos sistemas de custos e suas aplicações no ambiente organizacional, julgue o item a seguir. Aí ele fala o seguinte: para a tomada de decisão na escolha entre duas opções de investimento, os custos incrementais, também conhecidos como custo de oportunidade, constituem fator determinante. Pessoal, no primeiro momento que você olha assim, você fala, caramba, essa questão tá certa, né? Porque realmente, para a tomada de decisão, ele fala de escolha entre duas opções, tem custo incremental? Tem. São os custos diferenciais, né? Também conhecidos como custo de oportunidade. Está aí o pecado da questão. Custos diferenciais, ou no caso, como eu falei, que podem às vezes ser considerados sinônimos de custos incrementais, não são sinônimos de custos de oportunidade. O que é um e o que é outro, pessoal? Os custos diferenciais é a diferença efetiva entre o custo que eu escolhi com o custo que eu não escolhi. E o custo de oportunidade, pessoal, é o benefício que eu perdi pela alternativa que eu não escolhi. Então eles são conceitos que são bem ali, que tem muito a ver um com o outro, que tem a ver com essa questão de tomada de decisão, duas ou mais alternativas, opções de investimento, então, e são fatores determinantes, mas eles não são conceitos sinônimos. Ok, pessoal? Então esse item é um item errado, o gabarito dele é errado. Vamos lá, próxima questão. Próxima questão fala o seguinte, pessoal. A respeito dos sistemas de custos e suas aplicações no ambiente organizacional, julgue o item a seguir. Considere que uma máquina desenvolvida exclusivamente para a produção de determinado produto tenha custado 500 mil reais. Considere ainda que o produto, depois de alguns meses, tenha sido rejeitado pelo mercado. Olha só. Não mais aceito pelo mercado. Nessa situação, o custo da máquina não deverá ser considerado como fator decisivo para a empresa continuar ou interromper a fabricação do produto. Pessoal, o que é isso aqui? É um custo perdido. É um custo irrecuperável. Apesar de ser difícil da gente entender na prática isso, né, como eu até falei com vocês na aula teórica, é o sunk cost, né, o custo afundado. Ele realmente não deverá ser considerado como fator decisivo, ele deve ser ignorado na tomada de decisão da empresa em continuar ou interromper a fabricação do produto. Então esse item está certíssimo, pessoal. É o conceito de custo irrecuperável, de custo perdido. Em relação à terminologia aplicada à contabilidade de custos, julgue o item a seguir. Aí ele fala assim, ó, o custo da produção acabada de uma fábrica consiste na soma dos custos relativos à produção finalizada no período e não contém custos de exercícios anteriores. Tava bonitinho até ele falar esse não. Lembra que a gente viu, pessoal, que o custo da produção acabada de uma fábrica realmente é a soma dos custos relativos à produção finalizada no período, produção acabada. E pode conter custos de exercícios anteriores. Lembra que a gente estava calculando naquele exercício o custo da produção acabada de dezembro?
que continha custo da produção do período de dezembro e custo da produção do período de novembro. Lembra disso? Quando a gente viu lá de equivalente de produção. Então, o item está errado por quê? Porque ele pode conter custo de exercícios anteriores, pessoal. Ao contrário do que a banca pretendia. Então, o gabarito dessa questão é errado. Ok, pessoal? E com isso, a gente encerra a bateria de questões do CESP, tá? De contabilidade de custos. Espero vocês numa próxima oportunidade. Um abraço!